No começo do anime nós vamos conhecer o protagonista chamado Finn. Ele teve de repente a sua vida mudada quando ele descobriu que tinha um grande poder selado dentro do seu corpo. E esse poder misterioso era a razão pela qual criaturas estranhas sempre eram atraídas até o Finn. E uma bela noite, enquanto o segurança da escola estava patrulhando, de repente uma garota começou a conversar com ele. E a mulher começou a utilizar dos seus dotes para tentar conseguir a atenção do segurança. E bem nessa hora o Finn estava voltando para casa quando ele acidentalmente viu a garota com o segurança. E beleza, ele continuou a andar como se nada estivesse acontecendo até que ele ouviu o segurança começar a gritar. Mas o Finn fugiu deles porque ele não queria ser notado e nem queria atrapalhar os dois. Isso porque ele não fazia ideia de que o segurança não estava na verdade gritando de alegria. Na verdade ele tinha acabado de perder a vida porque aquela mulher na verdade era um monstro. E ela estava apenas assumindo a forma de uma humana para se disfarçar. Mais tarde então ele sonhou com a garota que ele admirava na escola. O nome dela era Suji, e demorou apenas alguns momentos para que a aparência dessa garota mudasse gradualmente, e assim ele ficou com medo de que acordasse e estivesse tudo daquele jeito. Sendo assim, depois da aula ele contou aos seus amigos sobre o sonho que ele tinha tido anteriormente, mas os amigos dele só disseram para ele desistir da garota porque ele não era nem adequado para ela. Ela era tipo uma 10/10 e ele parecia, sei lá, o Usopp. Porém ele não deu ouvidos aos seus amigos e ainda estava pronto para lutar pelos seus sentimentos e conquistar a garota. Porém nessa hora o que ele não sabia é que a Suji estava bem atrás dele e ouviu tudo o que ele tinha dito. Aí nessa hora os amigos dele pensaram que a Suji ia ficar com raiva e dar um tapa no Finn. E o Finn também ficou bem em choque quando ela foi se aproximando dele. Porém todo mundo ali acabou ficando surpreso quando ela pediu pro Finn levar ela até o seu apartamento. E assim, enquanto os dois caminhavam juntos até o apartamento da Suji, ela começou a mencionar os crimes ocorridos nos últimos 2 dias. E ela mencionou que uma das vítimas era o segurança da escola. E ela acrescentou que esses crimes eram o motivo pelo qual ela estava com medo de voltar para casa sozinha. Porém o Finn começou a tranquilizá-la dizendo que as vítimas todas eram homens, então não tinha com que ela se preocupar. Só que então a Suji, depois de ouvir aquilo muito fofinha, disse que se esse fosse o caso, ela que deveria proteger o Finn. E aí depois de alguns segundos a reação no rosto dela mudou repentinamente, o que deixou o Finn completamente sem graça e quase caindo de tão bobo. E o Finn, tadinho, não tinha desconfiado de nada e pensou que aquilo só tinha acontecido porque ele não tinha dormido o suficiente à noite, devido ao sonho que ele tinha tido, que era bem assustador. Porém foi também nesse momento que a Suji admitiu pra ele que ela também estava interessada nele. E como eles não teriam aula no dia seguinte, ela então convidou o Finn para ir ao encontro. E como aquilo era tudo que ele sempre tinha sonhado, ele imediatamente concordou e aceitou sair com ela. Enquanto isso, a gente descobre que a mulher responsável por todos os últimos incidentes era uma mulher chamada Ellen. E ela era uma espécie de monstro árvore e todos os ataques que ela estava fazendo era para conseguir recuperar mais energia. Pois é, eu gostei desse anime aqui porque ele já começa cheio de ação. Mas enfim, no dia seguinte o Finn não esperava que ele e a Suji se encontrassem em frente a um hotel. E aí ele já se emocionou pensando que ele poderia fazer alguma coisa com ela dentro do hotel. Porém acontece que a Ellen também estava dentro daquele hotel com a sua próxima vítima. E assim, quando a Suji chega, ela leva o Finn para a loja de roupas. E como quase todos os vestidos que ela tinha experimentado eram inadequados, no final de tudo a gente vê que o Finn acaba gastando muito dinheiro com ela. Tanto que no dia seguinte o Finn imediatamente começou a trabalhar para ganhar algum dinheiro porque tinha perdido as suas economias com a Suji. E aí de repente ele ficou apavorado ao ouvir a voz de um homem pedindo por ajuda. Ele sabia que a voz vinha da sala à sua frente, então ele tentou bater nela. E como ninguém atendeu, ele tentou ouvir o que acontecia atrás da porta. Porém ele não sabia que o homem nessa altura já tinha perdido a vida. E de repente a porta então se abre e ele dá de cara com a Ellen. E ela imediatamente sente o forte poder vindo do Finn. E assim ela começa a tentar chamar a atenção dele com seus dotes. Porém, como alguém estava chegando, a Ellen de repente parou de flertar com ele e deu a ele um cartão de visita. Em seguida, a Ellen fecha a porta e a gente vê que ela fica muito feliz por ter encontrado o que ela queria. Assim, depois do primeiro dia de trabalho, como se já estivesse exausto, o Finn decide beber alguma coisa para relaxar. E ele, coitadinho, era tão fraquinho que acabou ficando alegre rápido demais a ponto de adormecer. E ele acabou ainda sendo acordado depois porque o dono do bar estava precisando fechar a loja. Aí o Finn então ligou para a Suji
Suji para que ela fosse buscá-lo. Porém, como a Suji estava tomando banho, ela não conseguiu atender a ligação dele. E como ele não tinha mais a quem recorrer, ele começou a implorar ao proprietário para ligasse para o número do cartão que ele tinha, ou seja, para o número do celular da Ellen. E ela atendeu a ligação e pouco tempo depois ela já estava ali para pegá-lo. Mais tarde então a Suji vê a ligação perdida do Finn. Ela tenta retornar para ele, mas o seu telefone agora está fora de serviço. Aí quando o Finn acorda, de repente ele fica surpreso ao ver a Ellen. E mais uma vez ela tenta chamar a atenção dele com todos seus dotes. E precisamos reconhecer aqui que ela é muito talentosa para isso. Só que como a Suji já suspeitava de que algo ruim estava acontecendo com o Finn, ela rapidamente começou a agir e procurou por ele. E nesse momento a gente vê que a Ellen tá forçando o Finn a dizer que a ama, porque com isso ela poderia conseguir o que precisava dele. Até que depois de alguns momentos todos ficam surpresos ao ver que a Suji de repente está ali do lado. E a Ellen fica com raiva daquilo a ponto de dar um soco na Suji. Só que a Suji também é muito habilidosa e ela bloqueia o ataque da Ellen e chuta ela com muita força. A Ellen tentou partir pro ataque novamente, só que a Suji foi mais rápida e acertou ela com outro ataque. E o Finn ficou olhando tudo aquilo sem acreditar no tamanho da força da Suji. E a Ellen de repente então utilizou o seu poder como monstro de árvore para amarrar a Suji. E quando a Ellen estava prestes a acabar com a garota, de repente o Finn foi lá e bloqueou o ataque. A famosa hora em que o protagonista entra em ação para salvar a sua waifu. E a Suji ao ver aquilo fica com raiva e libera o seu verdadeiro poder. Então ela atacou a Ellen com todas as suas forças e o poder dela era tão grande que gerou uma explosão gigante no ataque. E durante toda essa confusão na batalha a gente acaba descobrindo que a Suji também era um monstro raposa, que também era um tipo de criatura que estava disfarçada para viver com os humanos. E a Ellen nesse momento imediatamente conseguiu lançar um ataque muito forte. Então a Suji atacou novamente e como a Ellen não conseguiu acompanhar, ela decidiu recuar. E quando o Finn recuperou a consciência depois de tudo, ele acabou vendo a verdadeira forma da Suji por conta disso. E ele foi capaz de ver que ela também era um monstro assim como a Ellen. E a Suji então brincando diz pra ele que ela só tinha conseguido arranjar um jeito de estar perto dele para devorá-lo. Só que o Finn não entendeu que isso era uma brincadeira e depois de ouvir isso ele acabou desmaiando mais uma vez. Eu acho que oficialmente a gente já pode dizer que o Finn é o protagonista que mais desmaiou em menos tempo de tela. Então vamos chamar ele aqui carinhosamente de herói do desmaio, vai. Então agora eu quero que você que tá assistindo deixe algum comentário aleatório falando do herói do desmaio. Porque assim quem chegar aqui no vídeo do nada vai ver os comentários e não vai entender nada. Vai, pode deixar um comentário aí bem aleatório pra gente deixar todo mundo que chegar aqui no vídeo bem bugado. Mas lembrem, tem que ser com alguma coisa relacionada ao herói do desmaio e eu vou curtir todos os comentários falando sobre isso. E bom, agora voltando ao anime, enquanto a Ellen ia caindo em um quadrado por causa dos danos que ela tinha sofrido na batalha, ela mais uma vez sonhou com um dia em que receberia sua forma humana, em troca da vida dos entes queridos que ela teria. E depois de um tempo a gente vê que um homem se aproxima dela para ajudá-la, porém ela simplesmente ataca esse homem e acaba com ele. E ela faz isso para recuperar as suas forças e curar suas feridas. Então no dia seguinte, ao meio-dia, o zelador vai até o quarto que a Ellen tinha alugado para ver a situação. E ele não conseguiu acreditar quando viu que o quarto já estava todo destruído. E nesse mesmo momento o Finn acordou e foi culpado pelo que tinha acontecido ali. Aí 2 dias depois ele não tinha visto Suji na escola. E ele ainda não conseguia acreditar no que tinha visto na outra noite. Os amigos do Finn começaram a perguntar pra ele por que ele não tinha ido almoçar com eles. E eles também estavam pensando que ele e a Suji tinham terminado imediatamente. Isso porque pra eles não fazia sentido que um fracassado como o Finn estivesse saindo com alguém como a Suji. Só que então passa algum tempo e de repente a Suji chega e se senta ao lado do Finn. Ela conseguiu fazer uma piada, então os amigos do Finn foram embora e deixaram eles ali sozinhos. Depois daquilo ela convida o Finn para almoçar do lado de fora. E quando eles entram em um restaurante, a Suji de repente dá a ele uma lupa. E quando o Finn testa aquela lupa, ele vê nela a verdadeira forma da Suji, o que acaba deixando ele bem surpreso com aquilo. A Suji então faz ele tentar novamente com os outros que estavam ali, e foi só aí que ele descobriu que ele tinha a capacidade de ver monstros, ou mais precisamente monstros que estavam disfarçados como humanos. Só que enquanto os dois pombinhos estavam ali de boas, a Ellen por outro lado estava por ali procurando alguns homens em um canteiro de obras para recarregar suas energias. E enquanto caminhava, a Suji se vira pro Finn e diz a ele que monstros viviam como humanos há muito tempo.
então ele não deveria estar surpreso com aquilo. E como o Finn estava preocupado que os monstros pudessem atacar as pessoas, a Suzy também disse a ele que havia uma baixa possibilidade disso acontecer, e isso porque havia um acordo feito entre os humanos e os monstros, onde os monstros não deveriam atacar os humanos quando eles quisessem. O único problema é que alguns monstros como a Ellen não seguiam esse acordo, então ela pediu para que ele tomasse cuidado com a Ellen, e logo após ela dizer isso, a cena corta e a gente vê um operário que estava prestes a chamar os seus companheiros para começar a trabalhar. Só que ele fica apavorado e ele imediatamente chama a polícia pedindo ajuda. Isso porque todos os colegas dele já não estão em um estado, vamos dizer assim, adequado para trabalho. Aí o diretor da polícia conversa com um especialista do clã taoísta chamado Shiba, e esse cara tá entrando na jogada para solucionar o crescente número de casos envolvendo mortes de homens misteriosos que estava acontecendo. E esse tal de Shiba então pediu 3 dias para investigar, e mesmo precisando ser apressado para resolver o problema, o diretor não tinha outra escolha a não ser aceitar o prazo que o Shiba tava dando. Aí quando o Shiba vai até o canteiro de obras, quando ele chega lá, só de bater o olho ele já sabe que tudo que foi causado ali foi por um monstro. E ele sabe também que o monstro que causou aquilo era um monstro árvore como a Ellen. E ele conseguiu fazer isso apenas olhando a forma como as vítimas tinham perdido a vida. Aí ele então ligou para o seu companheiro que estava seguindo a Ellen, e através dele ele foi informado que a Ellen estudava na escola do Finn. O Shiba então pediu uma tigela com água e após colocar algo nela, ele jogou a água bem na frente da porta do prédio. Enquanto isso, o Finn continuou a procurar por monstros na sua escola, e os outros alunos começaram a se sentir um pouco estranhos perto dele. Afinal de contas, ele não estava bem agindo normalmente, né? E aí depois de um tempo explorando pela escola, ele de repente viu que seus amigos estavam se reunindo todos ao redor de uma árvore. Ele achou aquilo estranho, então depois que ele removeu a lupa, ele viu que todos estavam em volta da Ellen. E pra surpresa dele, a Ellen logo começou a se aproximar dele. Ele até tentou fugir, mas logo ela o impediu com suas vinhas. E ela ameaçou ele dizendo que acabaria com seus amigos caso ele não fosse com ela por causa disso. E ele não tinha ali outra escolha a não ser obedecê-la. E assim, ao saírem da escola, eles encontraram uma policial. E embora ela tivesse achado eles suspeitos, ela não impediu os dois no caminho. A Ellen então levou o Finn para o telhado de um prédio e disse pra ele que uma vez que ela devorasse ele, ela não teria mais que tentar encontrar constantemente homens para acabar, pois o Finn era especial e era na verdade muito nutritivo. Ele era como se fosse uma barrinha de cereal de energia pra ela. E foi aí que o Finn descobriu que a Ellen na verdade era autora de todos os crimes que estavam acontecendo. Todos os homens que estavam desaparecendo eram todos por culpa dela. Além disso, a Ellen também queria se vingar das pessoas que tinham sido o motivo pela qual ela tinha perdido seus entes queridos. E isso tinha acontecido anos antes, enquanto a Ellen estava em sua forma humana incompleta. Ela estava com outra amiga como ela e elas eram chamadas de mudas pelos outros. E lembrando que aqui a gente tá falando de mudas, mas são mudas de árvore, aquelas que ficam num potinho de terra, sabe, aquelas bonitinhas que tua avó deve ter. É desse tipo de mudas que elas eram chamadas, e convenhamos que até que faz bastante sentido. Mas bem, como eu estava dizendo, as duas amigas sonhavam em se tornar humanas juntas. Principalmente a Ellen, pois ela queria fazer muita coisa quando isso acontecesse. E um dia elas descobriram que seria construído um prédio no lugar onde elas estavam. A Ellen achou que aquilo era bom, porque eles estariam então mais próximos dos humanos. Porém, a sua amiga explicou pra ela que isso significava apenas que todas as árvores seriam cortadas. E isso deixou a Ellen bastante triste. Então as amigas que ela sentia tanta falta, na verdade, eram as árvores. E aí quando chegou o dia em que as árvores seriam derrubadas uma a uma, as mudas decidiram então se sacrificar para que a Ellen pudesse realizar o seu sonho. E assim, além de realizar o seu sonho se tornando humana, ela também seria salva e não seria derrubada como as outras árvores. E aí quando chegou o dia em que as árvores seriam derrubadas uma a uma, a Ellen ficou triste ao ver que a sua amiga também tinha se sacrificado por ela. E por causa disso ela foi capaz de se transformar com sucesso em humana. E a Ellen de repente atacou o Finn depois daquilo, mas ele foi capaz de evitá-la. E ela se aproximou dele tentando tirar as calças dele. Só que o Finn agiu rapidamente e conseguiu impedi-la mais uma vez. Porém, por conta disso, a Ellen apertou a planta em torno dele, e quando ela começou o seu plano sobre o Finn, a Suzy imediatamente sentiu que algo estava acontecendo com seu homem. E ela então deu uma desculpa para a professora dizendo que estava apenas indo ao banheiro. Porém, ela estava dando um jeito de sair da sala para ir ver o que estava acontecendo com o Finn. E enquanto tudo estava acontecendo, a Ellen não fazia ideia de que o Shiba e outros membros do clã taoísta estavam atrás dela. E eles estavam apenas continuando a observá-los à distância, enquanto o Finn estava ali pensando que ia acabar virando presunto. Aí de repente ele acabou liberando
liberando uma força poderosa que fez a Ellen recuar. E o Finn não conseguiu acreditar no que estava acontecendo com seu corpo de repente. A Ellen, assustada, começou a atacá-lo mais uma vez, mas ele não ficou ferido com isso porque ele podia sentir um poder muito forte agora. Ellen atacou ele várias e várias vezes quando teve chance, porém ele se defendeu dos ataques dela e contra-atacou com sucesso. A Ellen até tentou utilizar o seu poder para prendê-lo, porém quando ela se aproximou dele, ele simplesmente explodiu tudo. E agora dessa vez eles avançaram ao mesmo tempo um contra o outro. Porém o poder do Finn desapareceu de repente e ele enfraqueceu do nada. Só que felizmente a Suji apareceu ali para salvá-lo e chegou bem a tempo. Só que como a Suji tinha mostrado a sua verdadeira forma, o Shiba viu aquilo e sabia que poderia acontecer a seguir. E a Suji não esperava que ela também acertasse o Finn com o seu poder. E quando ela notou a roupa íntima do Finn, ela descobriu que a Ellen tinha feito aquilo. E aquilo ali deixou ela bem enciumada com toda aquela situação, então ela começou a atacar a Ellen com mais força. E enquanto a Ellen se esquivava dos ataques da Suji, ela também liberou o seu poder intensamente, trazendo uma grande árvore e cercou o prédio que eles estavam prestes a ser construído. E quando a Suji estava prestes a entrar no prédio, o Finn a parou porque estava preocupado com ela. Só que a Suji estava tão pistola por tudo que a Ellen tinha visto no corpo do Finn que ela não estava nem aí pra ele agora. Ela só queria mesmo era acabar com a Ellen de uma vez por todas. E assim, quando ela entrou no prédio procurando pela Ellen, ela de repente foi surpreendida pela mesma, que já chegou atacando ela com vários ataques. E assim ela foi forçada a usar o seu poder também. E elas continuaram a trocar ataques até que ela ouviu a voz da Ellen. E de repente ela atacou a Suji e destruiu todo o prédio. E depois que o Shiba e os seus companheiros viram o que estava acontecendo, o Shiba decidiu ir embora porque ele sabia quem venceria aquela luta. Além disso, eles também já tinham visto o que eles queriam ver no Finn. E o Finn tentou encontrar a Suji no meio de toda aquela bagunça. E depois de um tempo procurando, ele viu uma mão aleatória por ali. Ele pensou inicialmente que era a mão da Suji, mas acabou que era a mão da Ellen que acabou se levantando dali de repente. E ela imediatamente atacou ele, mas as suas vinhas queimaram antes que ela pudesse chegar perto dele. E então a Suji também apareceu. E por causa disso, a Ellen atacou a Suji e a luta continuou ali. Alguns momentos depois, a Ellen usou o seu ataque mais forte, mas Suji ainda a derrotou do mesmo jeito. A Suji ordenou então que a Ellen devolvesse a força vital que ela tinha adquirido e disse a ela para retornar à sua forma original de árvore. Porém, a Ellen estava planejando outra coisa e a Suji não foi capaz de impedi-la. Nessa hora então a Ellen desapareceu. Ela voltou à sua forma original e muitas mudas apareceram para ela. Eles então a levaram até uma porta e quando ela abriu essa porta, ela viu que ali tinham muitas e muitas árvores. De repente, tanto a porta quanto as mudas desapareceram. E quando ela começou a chorar, a sua amiga veio e imediatamente a abraçou por trás. Muito bonitinho, não é mesmo? Mas então a cena corta e um dia a gente vê que o Finn tá indo até os correios para verificar se tinha chegado um pacote para ele. E ele também tinha sido solicitado a pegar o pacote para o seu amigo. O que ele não esperava é que o pacote do amigo dele fosse uma boneca gigante. E com o pacote aberto para ser verificado, os outros estudantes continuaram olhando para ele como se ele fosse muito estranho, porque tava todo mundo levando seus itens pros dormitórios normalmente. Apenas o Finn tava andando com uma boneca gigante que ninguém sabia o que ele ia fazer com ela. Mas o pior de tudo é que o Finn não fazia ideia de que tinha alguém esperando por ele naquele dia. E essa pessoa esbarrou nele de propósito para poder conhecê-lo. E aqui estamos falando de uma garota chamada Gale. E quando ela estava prestes a ajudar a se levantar, ela acidentalmente mencionou o nome do Finn, o que deixou na cara que por algum motivo ela já sabia sobre o Finn. Porém, naquela situação nem foi isso que chamou a atenção do Finn. O que chamou mesmo a atenção dele foi a forma como ela disse o seu nome, que dava a entender que de alguma forma ela estava tentando seduzi-lo. E aquela situação toda fez com que o Finn se lembrasse da Ellen e ele ficou assustado com isso. Então ele imediatamente começou a fugir da garota assustado e deixou pra trás a caixa com os embrulhos que ele tinha pegado antes. E a garota nova, a tal da Gale, ficou olhando toda aquela cena sem entender muito do que tinha acontecido. Porém ela então lembrou de quando ela tinha recebido a menção do Shiba para acompanhar e cuidar do Finn. E logo a gente entende que o Shiba tinha mandado a garota proteger o Finn porque ele acreditava que o Finn tinha habilidade para ver monstros. E bom, a gente que tá vendo o anime, a gente sabe que o Shiba tá mais do que certo quanto a isso, né? Mas a garota achou meio estranho um cara como aquele ali ter um poder tão diferenciado. Até porque tadinho do Finn, né, gente? Ele tem muita cara de perdedor mesmo, não é culpa dele, coitado. Mas enfim, né? Ossos do ofício, trabalho a gente nem sempre faz o que quer, então ela foi e começou a pegar a caixa que o Finn tinha deixado cair. Porém, antes que ela encostasse na caixa, de repente a Suji apareceu ali. E ela logo perguntou o que aquela garota queria com o seu homem. Porém, quando as duas se olharam, por algum motivo elas se lembraram de uma da outra. Elas tiveram a sensação de que já tinham se visto antes. Porém, elas não conseguiam lembrar de onde. Mas uma coisa era certa, a Gale
já sabia naquele momento que a Suji era uma garota monstro. Só que ela não esperava encontrar essa garota na escola do Finn, pra falar a verdade. E aí a Suji então deixa a Gale quieta, falando que se ela se aproximar ou fizer qualquer coisa errada com o Finn, ela nunca mais vai ver a luz do dia porque ela vai acabar com ela, é isso. E a Gale fingiu que tava ouvindo aquelas coisas, mas na verdade ela não deu a mínima e mais tarde ela foi até a porta do quarto do Finn devolver o pacote que ele tinha deixado cair. O Finn ficou chocado ao ver a garota na sua porta, mas agradeceu por ela ter levado o pacote pra ele. Só que o colega dele tava no fundo vendo toda a conversa e a garota de repente mostrou que o pacote estava aberto. E como eu disse, o pacote com a boneca gigante era do amigo do Finn, então o amigo dele ficou possesso ao ver que o pacote estava aberto. Ele começou a achar que o Finn poderia ter utilizado a sua namorada antes dele, o que deixou o amigo dele bem enciumado, e então os dois começaram a discutir e a Gale, sem entender nada, foi embora dali. E aí mais tarde naquele dia, quando o Finn está com a Shiju, ele começa a conversar com a garota e pede desculpas a ela por ter perdido a lupa. Vocês se lembram, né, daquela lupa que ela tinha dado de presente pra ele que permitia que ele visse monstros? Pois é, ele acabou perdendo essa lupa especial porque, como todo bom protagonista de shounen, ele é um completo desastre. Só que a Shiju então não fica brava com ele e ela fala pra ele ficar tranquilo, porque aquela lupa na verdade era apenas uma lupa normal. Aquela lupa não dava habilidade pra ele ver os monstros, aquela habilidade na verdade já era do próprio Finn. E ela tinha usado aquela lupa apenas para dar um migué e dar confiança para que ele despertasse o seu poder verdadeiro. Pois é, a Shiju, além de muito linda, também é muito inteligente. E ela também revelou ao Finn que durante a batalha que eles tinham tido com a Ellen, quando a Ellen acertou um golpe no peito do Finn, ela acidentalmente acabou rompendo o selo que impedia com que o Finn utilizasse os seus poderes ao limite. Então agora o protagonista poderia ter acesso finalmente ao seu verdadeiro poder. O problema é que em troca desse poder muita coisa ainda ia ter que acontecer e eles iam se meter em muita confusão. Mas isso é pra parte 2, agora a gente vai acabando a parte 1 desse vídeo aqui. E pô, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e comenta que você quer a parte 2. A gente tá quase batendo 450 mil inscritos e eu vou trazer um vídeo muito especial quando a gente bater essa meta. E também não esquece de deixar algum comentário aleatório falando do Herói do Desmaio, só pra gente atiçar a curiosidade de quem chegar aqui no vídeo. Vai ser muito da hora ver a galera vendo o recap sem entender nada, só quem viu até a metade vai entender. Então se você entendeu a piada, parabéns, você chegou até aqui ou até a metade pelo menos. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido, obrigado por ser um otaku incrível, obrigado por estar sempre comigo, lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau. E pô, eu quase esqueci de falar, né, mas vale um recadinho aqui no final do vídeo, feliz 2024 pra todos vocês. Esse ano vai ter muito anime bom, o Solo Leveling já tá vindo, vai ter muita coisa épica pra gente que é otaku. Em breve tem nova temporada de Demon Slayer, então quero que vocês comentem também pro que vocês estão mais ansiosos. Afinal de contas, esse ano aqui só tem coisa épica pra vir pra gente que é otaku. Mas é isso, feliz 2024, obrigado por estarem sempre comigo e agora eu vou de verdade, valeu!